A gente vai colocar agora aqui na nossa conversa Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Nós vamos falar sobre o seguinte: a Justiça da Flórida marcou para o dia 14 de agosto o início do julgamento do ex-presidente Donald Trump, acusado de ter levado para sua casa em Mar-a-Lago documentos sigilosos e ter posto em risco a segurança do país. Doutor Fernando, de quais crimes a gente está falando que o ex-presidente Trump é acusado? Bom, Mauro, são basicamente três crimes que estão descritos em várias condutas dele, né? Um deles relacionado à questão à lei de espionagem, que é a questão de retenção de documentos classificados, né? Que eles chamam assim, que são os documentos confidenciais, secretos e ultra secretos. A questão dele ter obstruído depois a justiça e também ter orientado, e daí é uma questão de conspiracy para destruir documentos que seriam de interesse da investigação. Então, bom, basicamente é o seguinte: ele saiu da presidência dos Estados Unidos, como todos nós sabemos, lá para janeiro de 2021. Então, foi constatado que ele levou diversos caixas e caixas e caixas de documentos que ele recebeu durante a presidência para a residência dele lá na Flórida, no Clube Mar-a-Lago, que a gente ouviu bastante enquanto ele era presidente, depois que eu continuo escutando porque teve aquela busca e apreensão lá. Então, a primeira acusação é que ele levou esses documentos que não poderia levar e manteve-os lá. E aí a acusação, quem tiver interesse, coloca um monte de foto onde ele armazenava esses documentos. E a americana é muito sério, né, nessa questão de segurança nacional, e aí vira uma grande curiosidade ele armazenar esses documentos num banheiro. Armazenava documentos na sala onde tinham reuniões públicas. Quer dizer, eles querem mostrar que esses documentos ultra confidenciais, não tinham segurança nenhuma de preservação. E aí tem essa primeira parte. Tem a parte que são documentos que o próprio Arquivo Nacional pediu que ele devolvesse, ele não devolveu. Depois tem uma parte da acusação que fala: em maio de 2022, ele foi intimado pela Justiça a devolver essas caixas que tinham documentos confidenciais. Ele se reúne com advogados e combina como é que ele devolveria isso. Antes dele se reunir com os advogados, uma parte da acusação é que ele, e daí da instrução de justiça, que ele manda essa outra pessoa que é acusada com ele, que é o Walt Nauta, a mover essas caixas de lugar para os próprios advogados não encontrarem. Então, é bastante complicada essa acusação, Mauro. Essa acusação é diferente daquela estadual que ele tem em Nova York, é bastante complicada. Como é que esse julgamento deve se desenrolar, doutor Fernando? E o que é que pode acontecer com esse presidente Trump? Não, o julgamento, com certeza, vai ser muito litigioso. Não acho que deve... esses julgamentos, em geral, eles não são... Apesar da gente achar que nos Estados Unidos as coisas são mais rápidas, lá não é tão mais rápido assim. Não acho que comece tão rápido como o começo de agosto. Deve ter vários pedidos para abertura de provas e tudo mais, e deve ser retardado. O próprio julgamento que é estadual em Nova York está para começar só ou pelo menos a próxima audiência, em 4 de dezembro. Esse está sendo muito rápido. Eu acho que não deve acontecer no começo de agosto, mas são cenas dos próximos capítulos que a gente tem que esperar. E o que pode complicar a situação dele ainda, já que ontem houve a divulgação de áudios, né, pela CNN, como é que isso pode se tornar um complicador na vida do Trump? Então, Mauro, esses áudios, eles já constavam, já eram parte da denúncia, né? Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos, o nome da denúncia, que é a nossa ação penal contra qualquer indivíduo, esses áudios já faziam parte da denúncia, já estavam lá no seu parágrafo 34, alguma coisa assim. Então, a promotoria já tinha acesso a esses áudios. O que aconteceu é que esses áudios... Oi? Não tinha divulgação deles. O que aconteceu ontem foi a divulgação. Então, para o júri que ia julgar ele, esse áudio ele já ia ser aberto.
né, na sala de julgamento. Ele já constava até a transcrição dele na denúncia. Então, é assim, em termos de se isso piora muito ou não, o que eu acho que pior é criar aquele ambiente, com certeza, muito mais prejudicial ao Trump, né? A defesa dele, ou como seria a defesa de qualquer pessoa, porque fica o sensacionalismo do próprio áudio. Isso, com certeza, piora, deixa um clima pior para o início do julgamento quando ele tiver que ser efetivamente iniciado. O que é ruim desses áudios, Mauro, sem dúvida nenhuma, é que mostra que o que ele estava retendo e o que ele estava discutindo... O áudio é o quê, né? O que é esse áudio até, né? É a discussão dele com alguém que ia fazer um livro sobre ele, sobre o tempo da presidência dele. E aí ele mostra para a pessoa documentos que ele tem. E a reunião com o consentimento dele é gravada, e ele mostra para a pessoa, olha, o general tal, ou alguém do exército me acusa que eu queria invadir tal país. Isso tem uma precisão aqui muito importante, que na denúncia não tem o nome do país. Não tem. E agora todo mundo sabe qual é o nome do país, porque saiu a gravação e aí ele cita qual é o país. Então, ele vai falar, olha, o general tal me acusou que eu queria invadir tal país, que eu queria fazer tal guerra contra o país. Mas olha aqui, tem um memorando que ele me escreveu sobre como deveríamos invadir o país. Veja, eu não tenho culpa nenhuma sobre isso. Daí a conversa continua e ele fala, eu poderia usar isso para minha defesa, mas você sabe, né? Esse documento é confidencial, acho que eu não posso. Eu poderia até ter tirado o sigilo do documento, mas, então, assim, isso mostra que ele sabia que o documento era sigiloso, inequivocamente. Então, prejudica muito a defesa dele, né? Prejudica muito a defesa dele, sem dúvida nenhuma. São cenas dos próximos capítulos. Com certeza é uma acusação mais grave que a acusação estadual que ele estava enfrentando, Mauro. Vamos aguardar o julgamento aí, o início, né, do julgamento do ex-presidente Donald Trump, marcado pela Justiça da Flórida para o dia 14 de agosto. O doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, explicando aqui tudo para a gente. Obrigado pela participação, a gente se fala na próxima oportunidade. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos.